Oi pessoal, começando mais um PTK e Pipoca aqui, vocês sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí na conhecida Semana Santa, os dias que antecedem aí o domingo de Páscoa, seguindo aí a tradição católica, estes dias aí que são conhecidos também como os momentos finais de Jesus Cristo, antes da sua ressurreição no terceiro dia. E é por isso que hoje eu vou comentar aqui um filme que retrata estes momentos e que completou 20 anos do seu lançamento original no último dia 25 de fevereiro. Ele é, obviamente, aí de 2004, foi dirigido pelo Mel Gibson e é A Paixão de Cristo. O filme é estrelado pelo Jim Caviezel e também trazendo aí nomes como a Monica Bellucci, por exemplo, uma atriz muito conhecida aí, italiana e tudo mais. Vou trazer aqui todos os meus comentários sobre este filme. É um dos mais conhecidos, mais fomentados sobre a história de Jesus. E eu vou fazer isso logo depois que eu pedir primeiro aqui o seu like. Se você não for inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e que clique também no sininho. Assim você recebe notificações sempre que os vídeos saírem por aqui. Vai fazendo isso enquanto eu vou rodando a vinheta. São apenas 3 cliques, é rapidinho. E volta aí para fazer esta análise de A Paixão de Cristo. Bom, a gente tem esse filme aqui com uma abordagem muito clara do Mel Gibson aí na forma que ele quer conduzir a narrativa. Primeiro que diferente de muitas das histórias que a gente vê retratando a história de Jesus Cristo ali e tudo mais segundo a Bíblia, eles pegam desde o momento ali em que a Maria recebeu, né, o seu sinal, recebeu o aviso do anjo, toda a gravidez, o nascimento, a infância, boa parte da história ali, da vida, até, né, a crucificação e posteriormente a ressurreição de Jesus. Aqui o Mel Gibson ele já escolhe um recorte único que é o momento da Paixão de Cristo, que acontece na sexta-feira santa, né, sexta-feira anterior à Páscoa ali, que é quando Jesus é capturado, é torturado, vai pela Via Crucis ali, ou Via Sacra, como você preferir chamar, até a sua crucificação e o sepultamento. Então ele pega todo esse recorte, a gente já começa ali com Jesus sofrendo antes de ser pego ali na traição de Judas e tudo mais, e até o momento em que ele é, como eu falei, crucificado e sepultado. A gente vê até ele levantado do túmulo aí, mas a gente não tem a ressurreição em si, aquele período dos 3 dias, até ele aparecer para as pessoas no domingo de Páscoa. O Mel Gibson, inclusive, anunciou recentemente que vai fazer um filme mostrando estes momentos ali. O Jim Caviezel retorna para fazer Jesus. É um filme que vai ser gravado aí este ano, que parece, para um lançamento no ano que vem, se o cronograma deles aí for mantido. Pensando nessa situação até, a gente tem ali já, como eu falei, esse recorte muito único da história. E uma abordagem muito mais crua, eu diria até cruel, verdadeiramente do que aconteceu. Claro que a gente lendo a Bíblia, conhecendo ali a história, ou vendo até algum outro filme, a gente fica entendido as coisas que acontecem ali e a gente pode imaginar como algumas coisas foram acontecendo ali neste momento final ali da vida de Jesus Cristo. E o Mel Gibson decide mostrar isto, ter essa forma de tratar todas essas questões ali. Algumas coisas para mim são interessantes. Por exemplo, quando a gente começa o filme, Jesus está ali sentindo umas dores, sofrendo, Satanás confronta ele, dizendo que como ele está aguentando, né, para ele desistir de sentir o peso, né, de todos os pecados que ele está querendo redimir ali e tudo mais, que é uma coisa que talvez a gente não pense muito, né? A gente sabe ali, segundo a Bíblia e tudo mais, que Jesus foi crucificado, passou por todo o Calvário para redimir os pecados da humanidade, mas nunca foi pensado em como que isso fazia nele fisicamente, como era esse sentimento, essa situação ali, que é a primeira cena que a gente tem ali.
Então tudo isso, como o Mel Gibson vai filmando ali em alguns momentos de câmera lenta, ele foca muito nos rostos, para a gente poder absorver cada momento, cada situação, como tem um momento ali que um guarda entra na luta, na captura de Jesus, perde uma orelha, e numa conversa ali, sem grandes efeitos, sem grandes alardes, Jesus faz a orelha dele retornar, e ele fica ali, né, absorto, sentindo o milagre, sentindo o que está acontecendo ali, repensando tudo o que ele está fazendo e tudo mais. São momentos que eu considero interessantes para a narrativa, assim como eu acho alguns momentos ali que eles mostram alguns flashbacks para pontuar alguns momentos importantes, como quando Jesus interviu no apedrejamento de Maria Madalena, ou nos momentos da última ceia, o lava-pés e etc. Algumas coisas vão acontecendo ali que vão levando a memórias destes momentos anteriores ao recorte ali da paixão. Então eu acho também que são preenchidos de forma interessante, como no próprio momento em que o Pôncio Pilatos confronta o povo que pede a crucificação de Jesus e fala, mas há 5 dias vocês estavam recebendo ele como grande profeta, com festas e tudo mais, que é o momento em que Jesus chega na cidade, né, que ficou conhecido aí na fé católica como o Domingo de Ramos, que é o domingo anterior à Páscoa, que as pessoas recebem eles com ramos de folhas e tudo mais. E aí um momento, inclusive, depois, quando Jesus está passando pela Via Sacra, carregando a cruz em que ele seria crucificado, ele rememora esse momento quando ele chegou há poucos dias e as pessoas receberam ele com festa e ali apedrejavam e chicoteavam e o torturavam. Então eu acho que algumas desses paralelos são feitos de forma interessante. Eu acho, porém, que o Mel Gibson ele foca muito nessa questão de mostrar o sofrimento que quase constrange e envergonha a gente que está assistindo, principalmente se a história que vai sendo retratada ali faz parte da sua fé, e você vê que aquilo ali foi feito para redimir os seus pecados. Existe um confrontamento do tipo você ficar constrangido em saber que aquilo ali está acontecendo por você. Então eu acho que ele foca muito nessa crueza, nessa crueldade, na forma como ele mostra ali o sofrimento de Jesus, mas edifica pouco para quem está assistindo. A história de Jesus é muito conhecida, Jesus é muito conhecido, mas nem todo mundo conhece aprofundadamente as histórias, as passagens, os preceitos, os mandamentos, as frases, as atuações, os milagres. Então eu acho que aqui fica faltando o aprofundamento para mostrar esse recorte. Porque assim, eu acho que é importante a gente entender o porquê que tão errado está acontecendo isso com ele. Por que que ele é tão inocente, é tão puro? Porque a gente ouve falar, não faça isso, ele é santo, muitas pessoas querendo ajudar. E aí o Mel Gibson, na forma como ele ali, né, dirige o filme, ajudou também a escrever o roteiro, a produzir o filme e tudo mais, ele já conta com que você tem ali informações prévias, conhecimento prévio da história, e ele não precisa realmente dar esses adendos que você realmente vai entender tudo ali dentro de contexto. Mas eu acredito que não é assim para todo mundo. Eu acho que algumas pessoas conhecem muito, algumas pessoas conhecem algumas coisas, outras não, e tem pessoas que realmente não conhecem nada. Conhecem, sabem que é Jesus, sabem ali a história pregressa de tudo aquilo ali, mas não entendem realmente algumas conotações. Eu acho que a forma como algumas coisas são apresentadas ali não aprofundam o ponto de realmente criar conexão com o público, de entender como aquilo tudo que está acontecendo ali realmente é uma coisa que não deveria estar acontecendo. Confrontar o público sobre o quanto aquilo ali está sendo injusto e etc. Eu acho que falta um pouco essa conexão, até que os coadjuvantes ajudariam a engrandecer e acabam que não ajudam, porque tirando alguns momentos de flashback ali, por exemplo, quando ele mostra a Maria Madalena relembrando o momento em que ela foi salva do apedrejamento por Jesus, se você não tem um conhecimento prévio da história, você fica ali perdido naquela cena de saber, tá, mas o que está acontecendo ali? Você não capta realmente que ela era uma prostituta que estava sendo apedrejada por ser prostituta e Jesus estava tirando ela dali e salvando ela desse apedrejamento. Então eu acho que você precisa de um conhecimento muito prévio de todas as histórias ali para poder captar todas as mensagens que estão sendo mostradas. Se você não tiver, as cenas ali ficam completamente descoladas para você.
E aí eu acho que nessa forma de mostrar realmente só essa crueza, o filme fica sem roteiro. Eu acho que o roteiro acaba ficando muito raso e não se aprofunda tanto. Eu acho que é só realmente uma intenção de vamos mostrar aqui a verdade nua e crua, da forma mais cruel, mais crua possível, e é isso que a gente tem que fazer como intenção. E aí eu acho que alguns momentos ficam até redundantes, como na Via Crucis, por exemplo, Jesus cai várias e várias vezes, acho que 2, 3 vezes, para a gente entender que ele realmente não estava aguentando carregar a cruz depois de tudo que ele tinha passado. Mas acho que quando você repete isso muito e de uma forma com uma câmera lenta, com aquele mesmo baque no chão, com a mesma forma da poeira levantar e tudo mais, eu acho que já fica um pouco redundante demais. Eu acho que é uma história muito grandiosa, muito notória, que é muito importante para muita gente. E a forma como ela é mostrada ali, eu acho que realmente faz esse movimento de confrontar, de constranger de certa forma, de fazer a gente sentir. Eu acho que as pessoas que realmente têm muita proximidade ali com o que está sendo mostrado sofrem muito em ver aquilo ali, mas eu acho que edifica pouco, porque os preceitos, a grande história, os motivos realmente que levaram Jesus a estar passando por aquilo ali, e a forma como ele é resiliente, a forma como ele se mantém, a forma como ele continua orando, pregando, até pela alma daquelas pessoas que estão fazendo aquilo com ele, eu acho que fica num plano em que realmente não há essa conexão de mostrar, nossa, olha tudo que ele está passando e como ele é grande. Tirando uma fala que existe no final do tipo, estão ouvindo, ele está orando por vocês, ele está rezando por vocês. Se você não consegue realmente fazer essa conexão por conta própria, o filme também não tenta realmente deixar isso evidente para você. Eu acho que ele tem méritos realmente. Eu acho que alguns desses paralelos, como eu falei ali, são interessantes. Eu acho que mostrar uma forma mais crua a história, que a gente não vê aí geralmente nos filmes sobre a história de Jesus Cristo, eu acho uma abordagem até interessante, esse recorte da paixão e etc. ali, de mostrar exatamente só um pedaço ali, tirando os flashbacks da história de Jesus, mas eu acho que realmente fazer essas conexões para edificar, para realmente usar a forma como a história de Jesus realmente foi contada até por ele, de ser realmente uma coisa do amor, mesmo na dor, que mesmo que as coisas não estejam do jeito que você quer, que mesmo que as pessoas não estejam te tratando da forma que deveriam, você tem que se manter firme ali na sua fé, na sua convicção e tudo mais. Mesmo que para quem não é cristão, para quem não é católico aí, digamos, eu acho que é um preceito importante para a vida no geral. Eu acho que falta um pouco dessa conexão. Eu acho que fica um filme para mim no meio. Ele não é perfeito, nem épico, tanto quanto o Mel Gibson ali idealizou e tinha a intenção que fosse, mas ele também não perde muito. Eu acho que tem muitas coisas ali que dá para salvar. Eu fico até interessado para ver aí a sequência que virá. Tenho esse filme aí em memória, porque quando eu vi ele eu era bem menor e eu fiquei realmente muito impressionado com as cenas ali. Hoje, já olhando de uma forma mais crítica, eu vejo que tem algumas falhas ali. Eu acho que o Mel Gibson pode ter pesado um pouco a mão, exagerou um pouco na dose e acabou esquecendo ali de contrabalancear com uma escrita, uma narrativa, uma roteirização que realmente fizesse jus a tudo aquilo ali que a gente está vendo, para criar um balanço, um contraponto, para manter ali em tela não só a grandiosidade e a crueza da crueldade que foi cometida ali, mas também a própria história, o próprio preceito, a própria realmente criação e manutenção da fé cristã. O vídeo de hoje vai ficando então por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham curtido. E se esse foi o caso, eu peço que você deixe aí o seu like, caso você não tenha deixado quando eu pedi lá no começo. Também, se você não for inscrito, eu peço que você se inscreva no canal e clique no sininho. Assim você sempre vai ser notificado quando os vídeos forem postados por aqui e não vai perder vídeo nenhum. Sai vídeo aqui o tempo todo, pode acreditar, você vai querer ficar ligado. Se você já assistiu A Paixão de Cristo, a versão do Mel Gibson lá de 2004, eu peço também que você comente aí o que você acha do filme. E a gente se vê a qualquer hora de novo por aqui. Tchau, tchau.